Meus amigos da Brianese, hoje nós vamos começar um outro tipo de vídeo aqui no canal oficial da Brianese. Até então a gente vinha mostrando as novidades do nosso showroom, né? Tudo aquilo que a gente vinha produzindo desde que a gente voltou à produção em dezembro de 2019, né? Desde que retomamos as atividades aí em dezembro de 2019. Foram mais de 100 episódios, a gente vai continuar fazendo aqueles episódios, numerando aqueles episódios, mas a gente vai começar agora uma série também intitulada Colecionando Brianese, né? Com o intuito de fomentar o colecionismo dos times que a Brianese fez de 1972 até hoje, né? Passar um pouco aí pelas fases, pelos tipos de time, alguns times que as pessoas às vezes nem sabem, né? Se são Brianese, se não são Brianese, vão dar uma pincelada em outros fabricantes da época também. E aqui nesse espaço a gente está organizando o nosso acervo, né? Principalmente com times da segunda fase, alguma coisa de primeira fase também. Então aqui a gente tem um Fortaleza azul, um Fortaleza branco, né? Joinville, são times que a gente foi guardando aí ao longo do tempo e que a gente vai mostrar nesse, que bonito, esse Santa Cruz série luxo 50mm, né, com goleiro vermelho de época, né, dele mesmo. Aqui o Noroeste de Bauru, o Internacional de Porto Alegre 50mm na versão camisas, né, que era uma das vertentes aí da série luxo, né? Palmeiras também da mesma coleção, um Coritiba 50mm rígido, linha Pop foi uma linha que a Brianese desenvolveu para os hipermercados, né? Que precisava de mais margem, um preço mais barato, né? Aqui um Guarani também da linha Pop, ainda na embalagem original. Então a gente vai falar um pouco de tudo isso aqui nesse canal. Em cada um dos vídeos a gente vai pegar um tema para explorar, né? Aqui o América Mineiro, né? CRB, Galícia, esse esporte aqui que é meu desde 1981, foi comprado na loja esportista do Shopping Ibirapuera, né? Minha mãe só deixava eu comprar um time de cada vez, então às vezes eu tinha aquela paralisia decisória naquela pilha de caixinhas azuis, né? Aqui o Pinheiros do Paraná, né? Então a gente está organizando o acervo Brianese nesse espaço. A gente mudou o espaço lá do showroom da Brianese. Estamos num showroom um pouco menor, mas que vai atender do mesmo jeito que atendia antes, né? E a gente vem aqui organizando um pouco o acervo. Eu vou explicar por que a gente está fazendo esse acervo também. Aqui tem o Uberlândia, Bangu. Aqui um time que foi encomendado por alguém na época, né? Pediu esses números duplos, né? Em branco e amarelo, sobrepostos, né? Começando do 13. Tem reservas aqui embaixo que vieram juntos também. Uma Albânia. E aqui, curiosamente, duas versões da Rússia. Série luxo. Aqui a Rússia com o escudo, né, da União Soviética. A Rússia não, a União Soviética, né? E aqui com o escudo da Federação, esse saquinho aqui, né? Realmente uma coisa difícil de ver, eu vi poucas vezes na vida, times com esse escudo, né? Depois aqui um Independente da Argentina, mas a gente vai fazer uma organização temática aí para cada um dos vídeos que a gente for passar. Aqui uma coisa muito rara, duas coisas muito raras, né? Aqui uma caixa dos primórdios da Brianese, primeiríssima fase, né? Com essa palheta arlequim ainda, o time só símbolo e número, o goleiro com a faixa diagonal, que no caso desse aqui já sumiu, mas está aqui, né? Essa caixa branquinha aqui, muito legal. Deve ter pouquíssimas sobreviventes, né? Além disso, na época que pouco antes da empresa fechar, né, encerrar as atividades e depois a gente retomar quase 20 anos depois, houveram problemas com licenciamento, né, e a Brianese chegou a fazer um Flamengo sem escudo, né? Então
sem escudo não tem problema de licenciamento. Obviamente é um negócio meio esquisito, mas aqui vale muito pela história. E também foi o caso do único time licenciado, né? Que foi o Palmeiras, o único time licenciado daquela fase da empresa, né? Foi o Palmeiras. E aqui a gente tem essa versão do Palmeiras branco com fundo verde, né? E aqui branco, verde com fundo branco. E aqui uma outra, né? Parecida com ela listrada, aqui ainda na embalagem original lacrada, né? E com adesivinho, produto oficial licenciado. Então, o objetivo que a gente tem aqui é de contar essa história da Brianese, que se mistura com a história, parte da história do futebol de botão no Brasil. A gente está organizando aqui o acervo, né? E a gente vai mostrar algumas coisas que a gente tem, coisas que muita gente nunca viu aqui do catálogo verdinho da época, né? Lembrando que o catálogo verdinho vem até hoje em todos os times, mas com o catálogo atual. Então, alguns clubes aqui que muita gente talvez nunca tenha visto, né? A gente não tem os times completos da maioria desses times, mas pelo menos um de cada para mostrar. A gente tem o Esportivo de Bento Gonçalves, o CSA Carioca do Distrito Federal, o Flamengo de Caxias do Sul, né? O Flamengo de Caxias do Sul que se juntou, se fundiu por um espaço de tempo muito curto com o Juventude, depois se desfundiu e virou o Caxias, né? Que existe até hoje. O Fast Club de Manaus, né? Sporting do Pará, o River do Piauí, o Sport Clube Rio Grande, o time mais antigo em atividade no Brasil, não é a Ponte Preta. Ponte Preta é o segundo, né? O Rio Grande é o primeiro. Nacional de Muriaé, o Atlético Três Corações, né? Um goleiro original do Operário. Então, coisas que a gente vai mostrando para vocês aí, coisas que eu tenho certeza que tem algumas pessoas que nunca viram, né? E se vocês acompanham a gente no Instagram, vocês devem ter visto, a gente fez uma chamada, né, de comprar alguns times antigos. E o objetivo de comprar esses times antigos, qual que é? Puxa, os caras têm 6 mil times em estoque, para que vai comprar mais time antigo? A gente quer, e já está em projeto ainda, uma fase embrionária, né, um livro da Brianese, mais ou menos no esquema desse livro da Hot Wheels, quando a Hot Wheels fez 40 anos, né? Contando um pouco a história, mostrando os modelos, né? Algumas variações de modelos. A gente quer fazer um negócio parecido aí, mostrando tudo que a Brianese já fez até hoje, né? Para eternizar essa história, para valorizar esses times que vocês têm em casa, né? Que foram guardados aí com tanto carinho durante tanto tempo, né? Então, esse é o objetivo da gente estar buscando times que a gente ainda não tem, né? E fomentando aí o colecionismo da Brianese. Vamos aqui nesse canal também, nessa série, mostrar algumas coisas de empresas da mesma época, né? Aqui tem um Bertisa na caixinha original, acho que pouca gente deve ter visto uma caixa original Bertisa, né? E a Bertisa encerrou as atividades na mesma época que a Brianese, pelo mesmo motivo, né? Questões de licenciamento. O mundo mudou de 72, quando a empresa foi fundada, até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E a Bertisa fechou aí pelo mesmo motivo, né? Vamos contar também em algum momento a curiosa história da Copa do Mundo, né? Que são esses botões que parecem um Brianese genérico, né? Tem a caixinha quase igual, mas não vem o nome Brianese, e depois, a partir de algum momento, né, passa a vir como Copa do Mundo, né? Vamos contar essa história é cabeluda, mas uma hora a gente vai contar, ser devidamente contada e registrada aqui. Então é isso, agora no canal aqui, além dos vídeos com as coisas que a gente vem produzindo, a gente vai trazer um pouco da história, né? Um pouco da história da Brianese
nessas 5 décadas de emoção, né? Como nosso amigo Márcio Javaroni colocou no leilão. Aliás, o leilão, depois entre no www.multicolecionismo.com.br, vocês vão ver o leilão Brianese que ele está organizando. A gente mandou algumas coisas, inclusive uma rara e limitadíssima caixa da Copa do Mundo de 2022, né, com os 36 times em botões flexíveis, um negócio muito legal, absolutamente irreplicável. Tá em leilão, entra lá, confira, dê o seu lance, porque não vai ter nunca mais. Nós temos até mais uma, só que com botões 50mm. Botões 42, essa foi a última que sobrou. Tchau.